E eu queria começar convidando aqui, para iniciar o nosso debate, a Natália Borges, ela que é estudante de Engenharia Química, coordenadora geral do DCE da UFRJ e militante do Movimento Correnteza. Natália, com a palavra, bom dia. Bom dia a todos, todas e todes. Gente, queria começar agradecendo o convite. Como a companheira falou, a gente queria estar presencialmente, infelizmente não estamos, mas no próximo encontro, com certeza, a gente vai lembrar desse, que também foi importantíssimo. Lá no DCE da UFRJ, a gente também tem feito diversos encontros, né, online, aprendendo como que funciona no remoto, mas a luta tem que continuar e hoje, infelizmente, a gente já está aí mais de 1 ano e meio na pandemia, né, devido a essas políticas genocidas do governo Bolsonaro, que a gente nem imaginava que iriam perdurar tanto tempo, mas com certeza o próximo encontro LGBT da Uni a gente vai poder se encontrar, dar um cheiro, se abraçar, e queria também agradecer em nome do Movimento Correnteza o convite. Bom, acho que para começar a falar um pouquinho assim, né, do dia, do mês, desse encontro, desse nome, acho que vale a pena relembrar um pouquinho, né, o porquê que o mês de junho ele foi escolhido, né, que na verdade não foi escolhido, nós LGBTs que escolhemos eles como um mês de luta, um dia de luta, porque no dia 28, há 69 anos atrás, num bar chamado Stonewall Inn, né, em Nova York, nos Estados Unidos. Inclusive, a população LGBT, naquela época, encontrava nos bares, né, um refúgio, porque tinham diversas leis muito mais explícitas do que a gente tem agora, né, na década de 60. Então, encontravam nesses bares refúgios, né, locais para se acolherem, trocarem ideias, porque a gente não era aceito, né, pela sociedade, nossos corpos não eram aceitos, inclusive um dos motivos da polícia invadir esse bar, né, e agredir as pessoas LGBTs lá é porque existia uma lei que se você tivesse com 3 tipos de vestimenta que eram considerada ideal para aquele gênero dentro da lei, você seria preso. Então, quando a polícia chega nesse bar e começa a agredir, já tinham havido outras batidas policiais, né? Já tinha esse tipo de agressão já vinha acontecido recorrentemente, mas nesse dia a população LGBT decidiu falar que não ia aceitar aquele tipo de situação e se começa uma grande revolta, principalmente das mulheres trans, travestis, negras. Então, antes, desde a década de 1800, a gente já tinha grupos que questionavam essa ordem cis heteronormativa, de ideal de família heteronormativa, mas esse dia, especialmente, esse momento foi um marco para o movimento LGBT, porque começou-se uma revolta mais organizada e que também se reverberou para o resto do mundo, né? Então, é um dia que também foi muito marcado, porque a partir daí a gente começa a falar sobre orgulho de ser quem a gente é, né? Sobre dizer, somos sim LGBTs, temos orgulho disso. Então, a partir desse momento também passa esse movimento de orgulho LGBT. E aqui no Brasil, naquela época, a gente vivia uma ditadura militar, né? Então, final da década de 60, início da década de 70, a gente já tinha aqui algumas organizações de gays, lésbicas, trans, travestis que lutavam contra a ditadura militar e passam a reivindicar bastante a nossa pauta especificamente. Então, era um movimento, né, de derrubada da ditadura pela democracia, mas que também passou a pautar mais as políticas e os direitos LGBTs, né? Se organizavam nos bares. Quem quiser conhecer um pouquinho também, tem uma história muito legal do Ferros Bar, que era um local que as mulheres lésbicas, né, se encontravam, distribuíam seus jornais, usavam ali como um espaço de organização, né? A gente tem outro jornal muito conhecido, que é o jornal Lampião. Nessa época começam a surgir alguns grupos LGBTs que pautavam muito isso, mas principalmente depois da década de 90 a gente começa a ter um movimento mais organizado ainda. E aí, falando um pouquinho sobre as universidades, né, e os e as LGBTs na universidade,
até no vídeo a companheira fala, né? Queremos estar em todos os espaços, queremos entrar em todos os espaços, mas infelizmente hoje ainda não, a gente não conquistou todos os direitos, apesar dos avanços, né? Apesar de muita luta, a gente ainda não conseguiu conquistar todos esses direitos plenos para conseguir, primeiro, acessar a graduação, né? E segundo, permanecer na graduação. Então, em 2007, a gente tem o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é implementado. Em 2010, ele sofre ali algumas alterações, mas, especificamente para a população LGBT, a gente não tem nenhuma política específica. E também a gente não tem dados para conseguir, né, compreender como se dá a evasão da população LGBT dentro das universidades, né? A gente tem pesquisas, mas a gente tem pouca coisa institucional. Inclusive, esse dado de que morre um LGBT por dia no Brasil, ele é feito por organizações, por ONGs, por associações, mas a gente não tem uma política de Estado que verifique isso. Então, elas pegam notícias de crimes, boletins de ocorrência, e vão juntando esses casos e fazendo dossiês, que é um trabalho importantíssimo, porque na maioria das vezes, quando a gente vai procurar, são os dados apenas que a gente encontra, mas não tem uma política de Estado efetiva sobre isso, para que a gente consiga, inclusive, fazer um raio-x da violência contra a população LGBT real. Então, a gente sabe que provavelmente esse dado infelizmente, subnotificado. E nas universidades acontece a mesma coisa. E isso já começa lá na escola, né? Por que começa lá na escola? A gente está, enfim, vou tratar mais aqui da questão do ambiente escolar e universitário, mas a gente sabe hoje, né, que nossa sociedade é extremamente machista, racista e LGBTfóbica, e isso se reflete nesses ambientes. Então, na escola, eu peguei aqui alguns dados, inclusive vai ter um GT, que é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Trans, Travestis e Transgêneros, que é a ABG-LBT, inclusive, são sensacionais. Quando a gente vai pegar dados sobre a população LGBT, tem muito deles, né? A gente tem a ANTRA, então estejam nos GTs, porque eles vão estar presentes, fazem um trabalho incrível. E eu peguei alguns dados aqui de uma pesquisa que eles fizeram em 2015 e publicaram um pouco depois, né, juntamente com a UFPR, com a Universidade Federal do Paraná, de que na escola 73% dos LGBTs disseram que sofreram ou sofrem agressão verbal na sala de aula. 60,2% disseram que se sentem inseguros no ambiente escolar. E quando a gente vai para... quando a população trans travesti foi entrevistada, fez um raio-x de que 25% abandonam a escola por ter que trabalhar, 18,2% abandonam por sofrer um preconceito institucional, então a gente não está falando nem, né, daquele bullying na escola, mas na sala de aula, a gente está falando de um preconceito institucional. Então, 18,2% abandonam a escola e 9,9% abandonam por violência. Então, isso na escola. A gente já consegue perceber aí que o acesso para a graduação fica mais difícil ainda quando a gente já chega na escola e tem esses dados. Quando a gente passa na graduação também, e aí eu acho que os GTs da Uni, esse encontro, a gente precisa também debater aqui os nossos desafios, né, e o que a gente tem que fazer daqui para frente, fazer uma análise hoje de como está a conjuntura, mas pensar como que a Uni consegue sair daqui com uma agenda de lutas e as bandeiras que a gente precisa levantar para as políticas públicas dentro da universidade. Então, esse raio-x institucional ele é muito necessário para a gente entender a evasão. Hoje, as bolsas de assistência estudantil, né, quais delas, em quais universidades a gente consegue ter essa política voltada para as pessoas LGBTs também, que muitas vezes são expulsas de casa, estão nessa situação de vulnerabilidade, né, que não são só apenas a renda social. Então, acho que a gente, enquanto Uni, precisa sair daqui levando, né, essa exigência, pedindo isso. E acho que, por fim, o nome da mesa diz muito isso,
e eu acho que sabemos que a gente tem cicatrizes diversas, mas eu acho que como em Stonewall Inn, a gente resiste e vai continuar resistindo, né? Acho que qual a saída para isso tudo, então? Hoje a gente vive um momento, né, de retrocessos, de ataques do governo Bolsonaro, e que se elegeu, inclusive, estruturado num discurso LGBTfóbico. Durante esse período de governo Bolsonaro, a violência contra a população LGBT aumenta, então o nosso desafio passa a ser maior ainda. E a gente vive numa sociedade também que é estruturada a partir de uma lógica de exploração. E a população LGBT se encontra nessa classe explorada, que precisa ser marginalizada, que precisa ser excluída para ser tratada pelos que estão no poder como uma força de trabalho de mão de obra barata. Então, nosso maior desafio hoje é lutar contra o governo Bolsonaro. Não existe outra saída para a população LGBT dentro desse governo fascista. Então, hoje, o maior desafio é esse, do movimento estudantil, né, da população LGBT, lutar contra esse governo que tanto nos ataca. Infelizmente, não dá para esperar para 2022, né? São vidas sendo perdidas todos os dias, são direitos sendo retirados todos os dias, é retrocesso atrás de retrocesso. Então, a gente tem que se somar nessas mobilizações, que inclusive a gente tem feito, né, especificamente também com as nossas pautas, mas a gente tem cumprido esse papel essencial, né, e revolucionário que a gente tem, que a gente carrega no nosso sangue. Então esse é o maior desafio, e construir uma sociedade em que a gente não tenha nenhum tipo de opressão. Então a gente sabe que também dentro do capitalismo, quando a gente fala que a população LGBT está nessa classe explorada, e para a estrutura do capitalismo ela continuar, né, sendo explorada, a gente tem que construir outra sociedade, né? Então esse ideal também de família cis heteronormativa, que é mantida pela sociedade capitalista, ela precisa ser destruída. E a população LGBT é uma afronta para essa estrutura. Então, para eles, a gente não cabe. Mas a gente veio aqui para mostrar que vamos falar, nossas cicatrizes também falam, mas a gente vai continuar dando o tom dessa conjuntura de que a gente precisa enfrentar o governo fascista, mas precisamos também construir uma sociedade diferente, em que não haja exploração, em que a população LGBT seja de fato livre para poder amar, para poder ter uma vida digna, para poder ter trabalho, para poder ter educação. Então, para concluir, agradecer mais uma vez, né? Acho que esse espaço, sempre gosto dos espaços LGBTs, porque eles são também um espaço de esperança, aquela esperança que o Paulo Freire fala, né? Então, mais uma vez, agradecer. Vamos à luta, gente. É um momento muito difícil, mas a nossa história mostra e prova que a população LGBT sempre foi linha de frente, não vai ser diferente agora.